Do 1000 a 1 milhão sem cortar o cafezinho de Tiago Negro. Para ter sucesso financeiro, é necessário não apenas possuir ou ganhar dinheiro, mas também saber lidar com ele, considerando sempre os sentimentos e comportamentos das pessoas em relação às finanças. Dessa forma, é possível administrar e multiplicar o dinheiro para alcançar a prosperidade e a abundância. O livro apresenta 3 dicas principais para quem deseja investir e poupar a longo prazo, adquirindo a inteligência financeira que muitos buscam. A primeira dica é gastar bem. A maioria das pessoas que começam a estudar sobre riqueza acredita que basta alguns dias de dedicação para sair do zero e chegar ao primeiro milhão. Elas começam animadas, seguindo todos os passos necessários, mas o desânimo logo aparece e a vontade de continuar desaparece. Tentamos acelerar o processo, passando do 0 a 100, antes mesmo de avançar pelo 123, e assim por diante, sem passar por todos os degraus necessários. É impossível chegar ao fim da jornada sem passar por cada etapa e nossa força de vontade acaba ficando pelo caminho. O perfil do poupador brasileiro demonstra que pensar a longo prazo não é algo consolidado em nossa cultura. Estudos indicam que apenas 3,6% dos brasileiros acima de 15 anos economizam pensando na velhice. Lidar com dinheiro exige disciplina, e é necessário aprender a gastar de maneira inteligente. Criar o caminho rumo à independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro, como muitos pensam. Pelo contrário, pode ser essencial para encontrar equilíbrio emocional nas mais diversas áreas da vida. É poder ter um conforto extra em casa, alimentar-se bem todos os dias e ter a possibilidade de planejar uma viagem. Falando de forma prática, a fórmula da independência financeira é muito simples, trata-se de uma ferramenta constante em que o valor dos rendimentos de suas aplicações é maior ou igual aos seus gastos. Quando isso acontece, é possível afirmar que você não é mais obrigado a trabalhar pelo dinheiro, pois nesse estágio o seu próprio capital acumulado fará o exercício de gerar uma renda mensal capaz de cobrir quaisquer despesas. Mas, para tudo isso ser possível, devemos começar a investir em independência financeira sem sobrecarregar nosso sistema, planejando com cuidado cada etapa e dando apenas os passos necessários para cada momento, evitando chegar à exaustão muito antes de alcançar o objetivo final. Além disso, é importante lembrar que a independência financeira não acontece da noite para o dia, mas sim por meio de um processo constante de aprendizado e aplicação dos conhecimentos adquiridos sobre investimentos, finanças pessoais e gestão de patrimônio. É preciso ter disciplina, persistência e paciência para construir uma base sólida de investimentos e, aos poucos, alcançar a tão desejada independência financeira. Um verdadeiro investidor não deve sentir medo ao fazer uma grande contribuição, mas sim estar confiante após estudar e compreender o potencial do negócio e se sentir como sócio da empresa. Todo investimento real é de longo prazo, portanto, não caia em ofertas instantâneas tentadoras. Antes de tomar qualquer decisão, sugere-se avaliar seu perfil e tomar as medidas necessárias para se tornar um investidor de verdade, percorrendo um caminho seguro rumo ao primeiro milhão. Se você é um aspirante, mas ainda não consegue investir, é importante saber que ser um poupador pode ser benéfico. Antes, a caderneta de poupança era a única opção conhecida, mas agora, há também o Tesouro Direto que pode ser explorado. Se você é um especulador iniciante, cuidado! Você pode estar fazendo negociações sem pensar no valor da empresa, mas apenas no preço da ação. Não está investindo na empresa e encerra sua posição todos os dias no pregão. Acredita que a sorte faz parte do mercado de ações e pode acabar viciado no jogo, correndo o risco de falência ao operar diversas vezes. Viver nada mais é do que estar em constante caos. Por isso, precisamos buscar a antifragilidade, que pode ser uma âncora importante na busca da riqueza. Ao compreendê-la, o investidor começa a desfrutar das constantes dificuldades e desafios, buscando seu amadurecimento. Outro fator importante é o crescimento técnico. Estar em uma outra fase financeira não tem a ver com idade e profissão, mas sim com o que se faz naquela etapa da vida e com o reconhecimento de quais passos devem ser dados para atingir o próximo nível.
Isso significa que uma pessoa de 20 anos pode estar passando pela mesma fase financeira de alguém com 50 anos, assim como profissionais dos mais diferentes níveis salariais podem estar com um denominador comum. Financeiramente falando, o mais importante, no entanto, é entender o que precisa ser feito para o bem da evolução e como será possível chegar ao próximo degrau. Reconhecer a si mesmo e entender os desafios de cada uma das 4 fases financeiras descritas a seguir são um bom ponto de partida e podem prover o suporte necessário nas suas primeiras metas rumo ao milhão. As fases para a liberdade financeira são compostas por, primeiro, endividado. Quem só possui dívidas não consegue adotar uma estratégia de crédito consciente para avançar de fase. É necessário aprender a gastar melhor, comprar barato e estudar maneiras de anular a dívida. Segundo, equilibrado, é a fase em que as dívidas são controladas, mas ainda não há sobra de dinheiro para investir. O desafio aqui é aprender a viver dentro das suas possibilidades financeiras e criar um orçamento realista para alcançar as próximas fases. Terceiro, investidor. Nesta fase, a pessoa já possui uma reserva financeira e começa a investir para aumentar seu patrimônio. O desafio aqui é aprender a investir com inteligência e criar uma carteira diversificada de investimentos que se adequem ao perfil de risco de cada um. Quarto, independência financeira. Nesta fase, a pessoa já possui uma renda passiva que cobre todas as suas despesas. O desafio aqui é manter a disciplina financeira e continuar investindo para aumentar seu patrimônio e sua renda passiva ao longo do tempo. Muitas vezes, quem vive esse momento deixa de procurar a saída por pensar que talvez não exista. Entretanto, o próprio sistema financeiro oferece parte da solução com feirões para a renegociação de dívidas. Ao mesmo tempo, devem ser buscadas maneiras de aumentar a renda, como batalhar por uma promoção, buscar um serviço extra nas horas que antes seriam de folga ou partir para o empreendedorismo, mesmo que de forma limitada. O pequeno investidor já ganha um pouco mais do que gasta, mas ainda não consegue se planejar. Para guardar uma parte da renda, a pessoa que vive essa fase para evoluir precisa aplicar sem riscos o dinheiro que sobra e deve aprender a fazê-lo de uma maneira mais eficiente e rentável em comparação à maioria das pessoas. Com foco no longo prazo, nessa fase o indivíduo está olhando para além do curto prazo. Suas metas não são o ganho imediato ou a gratificação instantânea, mas sim a construção de algo maior e duradouro. Ele pode estar pensando em investimentos, na carreira a longo prazo, na construção de relacionamentos saudáveis e significativos, ou até mesmo na contribuição para a sociedade. Nessa fase, é importante que o indivíduo desenvolva habilidades de planejamento e gerenciamento de tempo, bem como uma mentalidade voltada para o crescimento e aprendizado contínuo. Ele também precisa ser capaz de lidar com a incerteza e o risco, tomando decisões com base em uma visão de longo prazo e considerando diferentes cenários. Além disso, é fundamental que o indivíduo tenha um senso claro de propósito e valores, para que possa tomar decisões alinhadas com seus objetivos e evitar desvios que possam prejudicar seu progresso a longo prazo. A resiliência e a capacidade de lidar com desafios e fracassos são características importantes nessa fase, já que o caminho para a realização de metas de longo prazo pode ser cheio de obstáculos e contratempos. Quanto mais temos, mais desejamos compartilhar com consciência. É claro que também é possível que cresça em nós a necessidade de deixar um legado, afinal, não estamos falando apenas sobre dinheiro, mas sim sobre felicidade. Agora que exercitamos um pouco a mente com autoanálise, chegou o momento de partirmos para o milhão na prática. É fundamental que você entenda em números como isso funcionará, pois a transparência consigo mesmo ajuda a criar hábitos que o impulsionarão para o sucesso. Para buscar novos ganhos que acelerem a chegada ao seu objetivo final, é importante investir dinheiro, não apenas guardá-lo. Enquanto quem poupa está apenas guardando dinheiro, quem investe aumenta seu patrimônio a cada mês. O primeiro passo para descobrirmos alguns de nossos erros financeiros mais comuns está na elaboração da planilha de orçamento. Ao longo da vida, provavelmente nos deparamos várias vezes com modelos de controle de gastos que exigiam nosso total empenho e paciência.
A elaboração de uma planilha de orçamento pode parecer trabalhosa, mas é um instrumento valioso para o planejamento financeiro pessoal e a construção de uma base sólida para a busca do sucesso financeiro. Na planilha, é possível descrever o que é fixo ou variável, para onde vai cada centavo em comida, transporte, educação e lazer, entre outras coisas. Com isso, podemos identificar onde estamos gastando mais do que deveríamos e estabelecer metas para reduzir custos e investir mais. É importante lembrar que cada pessoa tem uma realidade financeira diferente e que o que funciona para um pode não funcionar para outro. Por isso, a planilha deve ser adaptada à sua realidade e necessidades. Além da elaboração da planilha de orçamento, é importante buscar conhecimento sobre finanças pessoais e investimentos. Existem diversas opções de livros, cursos e consultorias financeiras que podem ajudar a aprimorar nossos conhecimentos e habilidades nessa área. Lembre-se de que o sucesso financeiro não acontece da noite para o dia e que é preciso disciplina, paciência e persistência para alcançá-lo. Mas com um bom planejamento, investimentos estratégicos e controle financeiro, é possível construir uma vida financeira próspera e realizadora. Esse tipo de planilha é muito útil, mas uma de suas falhas é que ela não mostra de forma clara e pode ser extremamente cansativa de atualizar, o que pode levar à desmotivação e à perda de controle. Não existe uma regra única para todos quando se trata de orçamento familiar, mas muitas pessoas precisam de alguma direção ou de um objetivo claro para começar a organizar a vida financeira. Por isso, caso você ainda não tenha muita ideia de como estruturar o seu consumo mensal, pode partir do princípio de que os gastos essenciais devem ocupar no máximo 50% de sua renda, enquanto os gastos mais importantes, cerca de 10%, devem ser distribuídos para outros gastos não essenciais e pelo menos 30% para investimentos. Os últimos 10% devem ser sempre liberados para serem gastos com o que você quiser, com total liberdade, seja compras ou lazer. Afinal, como disse anteriormente, viver apenas para trabalhar e guardar dinheiro é quase impossível gastar dinheiro. É muito bom, mas gastar quando se tem dinheiro é muito melhor. As pessoas empobrecem muito mais pela falta de conhecimento do que pela falta de dinheiro. Muitos vivem apenas antecipando os sonhos e acabam não desfrutando deles no momento correto e, mais importante, com total tranquilidade. É natural que a quantidade do nosso dinheiro seja menor do que os nossos sonhos. O brasileiro se acostumou a achar normal parcelar tudo e não colocar na ponta do lápis os custos desse hábito. O problema é que essa falta de conhecimento sobre finanças, juntamente com o apelo emocional de certas compras, faz com que milhares de brasileiros tomem decisões de altíssimo impacto financeiro. Alguns dos impactos que podem afetar grandemente as suas finanças são em fazer viagens de custo altíssimo, financiar um carro novo, ter filhos sem planejamento e financiar a maior parte do seu imóvel. Vamos lá! Segue o texto com as correções e ajustes sugeridos, e agora chegamos a um ponto muito importante. Segundo o autor, não é cortando o cafezinho que você chegará ao milhão, mas realizar financiamentos altíssimos pode, sim, atrapalhar todo o seu planejamento. O raciocínio é simples: nenhuma empresa ou instituição coloca um bem em suas mãos ou empresta dinheiro porque é boazinha. A moeda de troca são sempre os juros e pagar os juros é o que diferencia os ricos dos pobres. O pobre paga juros para sempre, enquanto o rico os recebe. O autor parte do princípio de que é bastante difícil conseguir investir um valor apropriado mês após mês, já que as parcelas do financiamento comprometem uma grande parte do seu dinheiro. O melhor modelo de planejamento para a sua renda será sempre aquele que você mesmo aprendeu a construir e encontrar o equilíbrio entre seus gastos, investimentos e prazer. Pode ser difícil, mas as perguntas a seguir podem fazer toda a diferença na hora da compra, auxiliando você na tomada de decisão. Por isso, sempre se pergunte: e de que lado estão os juros, do seu ou do banco? Esse sonho pode ser adiado para ser desfrutado com mais tranquilidade no futuro? Com essa decisão, você ainda conseguirá investir pelo menos 30% da sua renda por mês. A motivação para este gasto é realmente importante ou é apenas um ato consumista?
O que eu irei comprar pode esperar até que eu avalie melhor a forma de pagamento ou estou com muita pressa em comprar para satisfazer a minha vontade? Dica 2. Investir melhor. As pessoas, ao decidirem se vale a pena investir recursos em uma determinada aplicação, olham, a princípio, para o rendimento. Se ele for bom, passam para a próxima etapa, que é verificar outras condições. É incorreto avaliar o rendimento de uma aplicação baseando-se apenas no comportamento passado. Para estimar se um investimento é satisfatório, é necessário considerar 3 pontos: risco, liquidez e rendimento. É importante lembrar que nunca é tarde para começar a investir e quanto mais cedo melhor, pois o custo futuro aumenta. A aposentadoria pode ser vista como um produto que precisa ser financiado, e quanto maior a entrada, menores serão as prestações. Ao tomar decisões de investimento, é fundamental investir em algo que se compreende bem. É comum serem oferecidos produtos aparentemente vantajosos e dicas quentes de investimentos com alta rentabilidade, mas é importante desconfiar e entender de fato o que está sendo oferecido. É preciso avaliar o efeito real do investimento no longo prazo, e não apenas os ganhos de curto prazo. Para encontrar os melhores investimentos, com a crescente oferta de serviços financeiros, é importante seguir algumas dicas práticas ao começar a investir. Durante muitos anos, as instituições bancárias brasileiras foram a única opção para os clientes, criando organizações que não tinham que considerar as necessidades dos clientes, uma vez que todo o sistema havia sido projetado para maximizar os lucros dos bancos. Isso resultou em uma abordagem agressiva por parte dos gerentes, que eram treinados para vender o maior número possível de produtos desnecessários para clientes que já tinham milhões em suas contas. No entanto, existe uma categoria de atendimento diferenciada, na qual o cliente pode ter acesso a opções que não são oferecidas ao cliente comum. Ao lidar com bancos, é importante ter em mente que o principal negócio deles é lucrar com empréstimos, não com investimentos. Uma corretora é uma das melhores opções para investidores que não possuem um atendimento diferenciado, pois oferece maior poder de escolha aos clientes. Embora exista um consultor financeiro que pode indicar boas aplicações, isso não garante que o cliente não terá algumas aplicações ruins em sua carteira. Uma das vantagens de usar uma corretora é que o cliente pode comparar muitas aplicações sem precisar abrir conta em diversos lugares. Algumas corretoras oferecem taxa zero para alguns produtos, mas é preciso entender que elas também ganham dinheiro na venda de alguns produtos financeiros e com a taxa de corretagem pelo giro das aplicações. Embora os interesses das corretoras sejam mais alinhados aos dos clientes do que os dos bancos, ainda assim, não são exclusivamente os dos clientes. Os bancos digitais são instituições financeiras que funcionam de maneira 100% digital, oferecendo ao pequeno investidor poupador uma opção com baixos custos e que apresenta títulos com rendimentos superiores aos bancos convencionais. No entanto, pelo pouco tempo que estão no mercado, a oferta ainda é bem limitada e nem todos os bancos digitais oferecem pacotes de serviços que atendem a todas as demandas de seus clientes. Na maioria dos casos, não faz sentido investir diretamente por meio de gestoras e empresas do setor financeiro que criam um fundo e decidem para onde vão os recursos. Com as gestoras, o investidor tem acesso direto a vários fundos de uma só vez e pode compará-los de maneira muito mais fácil. Um ponto positivo das gestoras é que elas não cobram comissão e costumam prestar um bom atendimento ao cliente. Investir por meio de robôs tem ganhado bastante popularidade. O sistema que avalia o perfil de risco e faz os investimentos por você é uma boa opção para leigos e não custa tão caro em comparação ao nível de serviço que prestam. No entanto, é importante considerar que o robô pode limitar o poder de decisão e ter um custo superior ao encontrado em outros tipos de instituições financeiras. Uma dica importante para ganhar mais é entender que o esforço por si só não garante o crescimento financeiro. O que realmente importa são os resultados que o trabalhador gera, sem se ater apenas ao esforço aplicado em cada tarefa. Muitas vezes, as pessoas são educadas desde pequenas em modelos engessados, sem liberdade de criação e inovação, e acabam se esforçando para se enquadrar no sistema,
tirar as melhores notas, entrar em uma faculdade e dar o sangue para alguma empresa. Porém, nos negócios e nas empresas, o que é premiado são os resultados, não o esforço. É claro que o empenho e a força de vontade são peças fundamentais para o sucesso, mas é preciso deixar para trás a visão errada de que deveríamos ser premiados apenas pelo nosso esforço. Pessoas do mundo corporativo começaram a perceber que quem constrói uma boa marca pessoal em torno de suas atitudes e resultados tem acesso às melhores oportunidades de trabalho e ganhos maiores. Para isso, é preciso criar uma espécie de marca pessoal que se distancie do padrão médio encontrado em seu ambiente de trabalho, tornando-se mais requisitado e valorizado. Para entender como anda sua marca pessoal, é importante refletir sobre seus talentos e habilidades, perguntando a si mesmo o que o torna diferente, qual é o valor que você pode oferecer para uma empresa ou negócio. Lembre-se de que se você não adquire valor, menores serão suas chances de ter parceiros dispostos a lhe darem mais oportunidades ou comprarem mais de seus serviços. Ao falarmos de sucesso, é importante destacar que quanto mais autoridade você tiver sobre determinado assunto, menos irá sofrer interferências externas. Isso significa que, ao demonstrar total conhecimento de suas tarefas e saber executá-las com excelência, seus superiores irão confiar em você e dar espaço para que possa passar tarefas para outros funcionários enquanto se dedica a estratégias para tornar a empresa mais eficiente. Com o tempo, entendemos a importância de sempre aprender e nos manter atualizados, adquirindo novas ideias e conhecendo como outras pessoas conquistaram seus objetivos. Os livros são ferramentas importantíssimas para isso, pois abrem novas possibilidades e melhoram nosso desempenho. É crucial poupar continuamente e fazer seu dinheiro trabalhar para você. Ter inteligência financeira é viver de forma mais segura e nunca é tarde para começar a investir. Este livro ensina que o caminho para a independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro, mas sim de encontrar o equilíbrio emocional em todas as áreas da vida, podendo desfrutar de conforto em casa, alimentação adequada, planejar viagens e equilibrar os gastos com investimentos e prazeres. Quando isso acontece, o dinheiro trabalha para nós, e não o contrário. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades e receber conteúdos exclusivos. Não perca essa oportunidade de aprender e se divertir com a gente. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.